A paz El Shaddai, paz do Senhor a todos os adolescentes, todos que vão estar assistindo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Estamos quase chegando ao fim de mais um trimestre e durante esse trimestre tivemos a oportunidade de estarmos estudando sobre heróis do Antigo Testamento. Estudamos já, essa é a 12ª lição, estudamos personagens importantes na história bíblica e na história dos judeus, como José, Josué, Débora, Gideão, Sansão, Ruth, Elias, Eliseu, Neemias, Esté, Jó, e hoje vamos estar meditando na história de Noé. O título da nossa lição de hoje, deste domingo, traz por título Noé, varão justo e reto. E a nossa base bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao versículo 12. Dá tempo de você ler, se você ainda não leu. E o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7. O nosso versículo-chave da lição de hoje diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. O objetivo da nossa lição desse domingo é saber que é possível manter a fidelidade para com Deus mesmo em meio a um mundo cheio de maldade e corrupção. Então, se você tem a sua lição, sua revista, você destaca esse objetivo da lição na sua revista. Se você não tiver, você anota isso no papelzinho e coloca em destaque aí no seu quarto para você estar sempre observando e lendo essa informação, né? Aí diz que é possível manter a fidelidade a Deus mesmo em um mundo cheio de maldade e corrupção. Nosso ponto de partida para a história de Noé, nós temos que nos recordar que em Gênesis capítulo 6 ainda estamos no início da humanidade, mas o homem, Adão, já havia pecado, ele já havia sido expulso do jardim e a humanidade já estava se multiplicando, né? Os homens estavam se multiplicando na face da terra e já estava havendo a multiplicação não só da raça humana, mas também da maldade, da corrupção e do pecado. O versículo 5 de Gênesis, capítulo 6, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então Deus já estava observando que além da raça humana ter se multiplicado sobre a terra, a maldade do homem também havia se multiplicado. E toda a imaginação do pensamento e do coração do homem era só fazer o que era ruim, o que era mal, e isso continuamente. E isso levou o Senhor, tem uma expressão no versículo 6, que é uma expressão humana para a gente tentar entender o sentimento de Deus, porque Deus não se arrepende, não se arrepende. Só que a colocação de Moisés aí, quando escreveu, ele usou uma expressão que na tradução para o português diz assim: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, né? Deus olhou que o homem estava tão mal, né? Pecando tanto, e era o pensamento dele era só para fazer o que era errado, que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, né? O entendimento que nós temos aí é que Deus se arrependeu, não um arrependimento igual o homem tem, né? Porque o homem se arrepende daquilo que ele erra, Deus não erra, Deus é perfeito. E quando Deus olha para a maldade do homem e se arrepende disso, daquilo que o homem está fazendo, a gente vai ver isso no decorrer da lição, Deus tem olha aquilo e ele define o que ele vai fazer. O versículo seguinte diz que o Senhor disse: eu vou destruir o homem que eu criei da face da terra. Eu vou tirar o homem da face da terra, eu vou destruir o homem. Só que quando Deus tem esse intuito, o versículo seguinte diz que, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus olha e vê que a terra está toda tomada pela maldade. A geração humana que cresceu e se multiplicou, ela multiplicou não só em números, mas também multiplicou em maldade, corrupção e pecado. E é nesse momento que Deus decide destruir o homem. Ele olha e ele vê um homem que acha graça aos olhos dele, ou seja, um homem que era reto, justo e que não
permitiu, eu vou repetir isso, esse homem chamado Noé não permitiu que seus princípios e valores fossem corrompidos pela sociedade que o cercava. E esse é um dos pontos que a gente precisa destacar, né? A sociedade que nos cerca hoje, ela é corrupta e ela é má. E ela está à nossa volta. Ela está ao nosso redor. Só que nós cristãos, adolescentes, igreja, nós não podemos permitir que os nossos princípios e valores sejam corrompidos por essa sociedade. E esse é um alerta para adolescentes que estão vivendo em meio a essa sociedade. Os princípios bíblicos que você aprende na sua igreja, você aprende quando lê e medita na sua Bíblia, você aprende quando para estudar e ouvir a leitura da escola bíblica dominical, você aprende com seus pais. Você não pode deixar que esses princípios e valores sejam corrompidos pela sociedade. Você tem que permanecer fiel aos seus princípios que recebeu dos seus pais, da sua igreja e do seu Deus. Não se deixar corromper. Esse foi o ponto que Deus olha para Noé e acha graça neste homem, e através desse homem, né, a raça humana continua sobre a terra. Porque se não existisse um Noé naquela geração, provavelmente não existiria mais a raça humana. Então nós precisamos olhar para essa lição, olhar para a vida de Noé e saber que é possível ser fiel a Deus, é possível você ser fiel aos princípios e valores bíblicos que você aprendeu, mesmo no mundo dominado pela maldade e corrupção. Com certeza foi essa fidelidade de Noé que chamou a atenção de Deus a ponto de agradar o Senhor. Então, quando Deus vê isso, Deus vai até Noé e diz para Noé qual era o plano dele, o intento dele. Deus revela a Noé o seu projeto. Nós vamos ver isso nos pontos que vão seguir, nós estamos ainda na introdução. Então, quando Deus revela isso a Noé, Deus dá a Noé uma tarefa muito difícil: construir uma arca, para ele salvar não somente ele e sua casa, mas também todos os animais que habitavam a terra. E, mais interessante, quando Deus dá a Noé a instrução de construir a arca seria suficiente para salvar todos aqueles que quisessem ser salvos. Mas o homem, dominado pela maldade e corrupção, pelo engano, pelo pecado, o homem não quis ser salvo. Interessante que a Bíblia fala em Mateus que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor. E eu vou analisar isso com você dentro dos pontos que vão se seguir, mas é interessante nós frisarmos isso desde a introdução. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está ofertando ao homem um meio de salvação, que é Jesus Cristo. E o homem não quer ser salvo. Só que vai chegar um momento, né, que quando Deus derramar o seu juízo sobre o homem, igual aconteceu nos dias de Noé. No dia de Noé foi com um dilúvio. Nos fins dos tempos, o juízo de Deus será de outra forma derramado sobre a humanidade. Quando o homem chegar neste momento e ver que não tem mais oportunidade de salvação, muitos vão chorar amargamente arrependidos. Só que a porta da graça, assim como a porta da arca, já vai ter se fechado. O nosso ponto 1 da lição fala sobre um mundo corrupto. Desde a queda do homem, Gênesis capítulo 3, o homem não mais conseguiu voltar ao seu estado original, que era de pureza e viver sem pecado. Muito pelo contrário, à medida que a terra ia sendo mais e mais habitada, os habitantes se multiplicava também o pecado e a maldade. Na geração de Noé, portanto, a maldade e a perversão já fazia parte da humanidade, que não conseguia apartar elas do seu coração. Então, você para observar que a mesma coisa acontece no tempo atual.
A maldade e a corrupção já faz parte do ser humano. E ele não consegue por si só, eu queria destacar isso, ele não consegue por si só apartar essa maldade do coração do homem. Ele só vai conseguir isso se ele entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. E Jesus consegue tirar toda a maldade, todo engano, todo o pecado da vida do homem através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Toda essa decadência humana, todo esse pecado humano, toda essa maldade humana fez com que Deus se arrependesse de ter criado o homem e desejou destruí-lo. A humanidade havia feito mau uso da sua liberdade de escolha, do livre-arbítrio recebido de Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus falando a Moisés, diz assim: olha, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, pois tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Deus fez uma proposta para o homem, ali em Deuteronômio, aquela geração que estava prestes a entrar na terra prometida, e Deus colocou de um lado a morte, de um lado a vida, de um lado a bênção e de outro lado a maldição. E Deus ali, usando Moisés para falar para aquela geração, falou para aquela geração: olha, escolha, pois, a vida para que viva você e a sua semente. Então, esse é um alerta para nós, adolescentes, jovens, o que nós temos escolhido. Porque aquilo que nós escolhemos hoje vai determinar não só o nosso futuro, mas também o da nossa semente, da nossa descendência. E os homens ali no dia de Noé, eles não souberam fazer uso do livre-arbítrio que Deus concedeu a eles. E muitas pessoas hoje estão pensando, ou estão achando que o livre-arbítrio dado por Deus dá a eles o direito de fazer o que quiser. Na verdade, eles podem até fazer o que quiserem fazer com as suas vidas, só que a consequência dos seus atos vão vir. E é essa parte que as pessoas não se atentam quando estão praticando a maldade e o pecado e desagradando a Deus. O texto ainda vai dizer na nossa revista que é possível observar que, mesmo dando ao homem a opção de entrar por um outro ou por outro caminho, mesmo que Deus dê ao homem a opção de caminhos, tem um caminho estreito e tem um caminho que é largo, tem a porta estreita e a porta larga. Mesmo Deus dando essa opção, Deus ama tanto o ser humano que ele vai sempre sinalizar que somente um caminho pode dar continuidade à vida e à geração. E esse caminho é o caminho da vida, e esse caminho é representado por Jesus Cristo. Deus dá a opção de dois caminhos para o ser humano. Deus dá a opção para o ser humano de vida ou morte, de dois caminhos. Mas Deus sempre vai te mostrar, vai sinalizar para você que a opção de você ter a vida é seguir o caminho que leva a Jesus Cristo. E nesta manhã de domingo, Deus está usando esta lição para te mostrar que só existe dois caminhos e para te dizer que você precisa optar pelo caminho da vida. A geração de Noé se esqueceu de Deus. Além de ignorar que Deus misericordioso, compassivo, justo e reto, também é um Deus consumidor. A geração de Noé, assim como a nossa geração, ela tem se esquecido de Deus. Ela tem dado as costas para Deus. E muitos pensam que Deus é misericordioso, compassivo, justo e reto. Sabem dessas características de Deus. Só que se esquece também que Deus é um fogo consumidor. E a ira de Deus, Deus se ira, Deus se ira porque Ele é justo e Ele precisa aplicar justiça. E quando Deus se ira e vai aplicar justiça, toda aquela geração perversa dos dias de Noé foi destruída pelas águas. Somente Noé e sua família ficaram livres da destruição, porque Deus, quando olhou para Noé, viu que mesmo em meio a um mundo corrompido, Noé permaneceu fiel aos princípios e valores que ele havia recebido. Então, o ponto 2 vai dizer que Noé agradou a Deus. E nesse ponto 2, eu marquei alguns
destaques para a gente estar parando um pouco mais, analisando um pouco melhor. Em meio à humanidade corrompida pelo pecado, Noé agradou os olhos de Deus. Deus olha para a terra e vê que Noé era justo, era reto, e Deus se agradou de Noé. Ora, agradar a Deus deve ser o nosso objetivo de vida. Adolescentes, jovens, igreja, agradar a Deus deve ser o nosso objetivo, deve ser o alvo da vida cristã. E por aí nós paramos já nesse ponto para analisar: será que a minha vida tem agradado a Deus? Adolescentes, El Shaddai, será que a sua vida tem agradado a Deus? Será que você tem permanecido fiel aos princípios e valores mesmo em meio à geração corrompida? Será que você tem permanecido fiel aos princípios bíblicos mesmo em meio à geração corrompida? Porque se você tem conseguido permanecer fiel, você tem agradado a Deus. E agradar a Deus tem que ser o objetivo da sua vida desde a adolescência. Esse tem que ser o objetivo da sua vida. Eu preciso viver uma vida que agrade a Deus. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. O que é ser justo e reto? Porque o texto vai dizer que ele era, o versículo 9 do capítulo 6 vai dizer que ele era justo e reto. A nossa lição está dizendo aí que justo significa que Noé vivia segundo a justiça e a moral de Deus. Ou seja, Noé vivia segundo aquilo que ele recebeu de seus pais, de como proceder diante de Deus. E esse deve ser o nosso objetivo, como proceder diante de Deus. A lição ainda vai dizer que ele era um homem honesto, ou seja, ele seguia os princípios divinos, né? Deus deixou para nós em sua palavra vários princípios divinos para que nós possamos seguir. E a pergunta para cada um de nós nessa manhã: será que nós temos seguido esses princípios? Porque se nós seguirmos esses princípios, Deus vai olhar para nós e nos achar justo, nos achar correto. O versículo vai dizer que Noé era reto, ou seja, Noé não se desviava dos seus princípios. Isso é ser reto. Ele tinha um princípio, ele tinha um alvo, né? Ele tinha valores e ele não se desviava desses princípios. Ele não abandonava seus valores quando estava perto de seus amigos. Ele não feria seus princípios quando estava perto de seus colegas. Ele era a mesma pessoa quando estava com os amigos, quando estava sem os amigos. Por quê? Porque ele tinha um Deus no céu, a qual ele prisava por obedecer e seguir. Então não importa a situação em que Noé se encontrava, não importa o meio em que ele estivesse, ele estava sempre priorizando os princípios bíblicos para seguir. Ele estava sempre mantendo o caráter íntegro de servo de Deus. As influências externas não o desviaram do seu princípio. Por isso que Deus olhou para ele e viu que ele era reto. Pode muitas coisas influenciar o ser humano, né? Os meios onde o ser humano está inserido, ele tenta influenciar, os amigos tentam te influenciar, as mídias tentam te influenciar, muita coisa vai tentar influenciar, principalmente você adolescente. Só que se você estiver firmado nos princípios bíblicos e for fiel a esses princípios, você vai se manter reto. O texto ainda vai falar, o versículo, que além de ser justo e reto, Noé andava com Deus. E esse ponto aqui, para nós adolescentes, marque aí na sua lição: ele andava com Deus, significa que Noé tinha intimidade com o Criador. Ele tinha relacionamento com Deus. Se você observar, vamos botar todos os heróis bíblicos, todos os grandes personagens de fé do Antigo Testamento tiveram uma vida de destaque. Deus olhou para eles e se agradou deles, porque o que
cada um tinha uma característica diferente. Um era reto, um era temente, um desviava do mal, o caso de Jó. Mas o que todos eles tinham em comum é relacionamento e intimidade com Deus. E você pode ver que isso é destacado na vida de Noé. O versículo diz que ele andava com Deus, ele tinha intimidade. Tudo aquilo que ele ia fazer, ele consultava a Deus para saber se aquilo era a vontade do Senhor. Se eu observar, Davi também seguia esse princípio, né? Davi também seguia esse princípio, ele consultava a Deus para saber se aquilo era da vontade do Senhor. Jesus Cristo, fazendo a oração modelo para nós, ele mostra na oração que a nossa oração deve ser: seja feita a tua vontade. Então nós precisamos entender que andar com Deus é ter intimidade, é ter relacionamento, é submeter a minha vida às vontades de Deus. E adolescente precisa ter isso em mente: a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tenho seguido os princípios divinos? Será que Deus, olhando para mim, ele vai achar graça na minha vida? Ele vai ver que eu sou íntegro, que eu sou reto, que os princípios que eu estou recebendo dos meus pais, da minha igreja, da Bíblia Sagrada, eu tenho procurado seguir e obedecer? Será que o meio em que eu vivo não está me transformando em outra pessoa? Não está corrompendo os meus valores? Será que eu não estou com a mente dividida? Ou será que eu continuo íntegro diante do Senhor? A obediência de Noé, olha que fato interessante. A obediência de Noé, o fato dele ser reto, dele ser justo e dele ter intimidade com Deus, garantiu não só a vida dele, mas também a vida da família dele. Então você que é adolescente pode pensar: mas eu sou tão novo, eu sou tão jovem, que influência eu vou trazer no meio da sociedade, no meio do mundo, no meio da minha família? A vida de Noé mostra que o fato dele ser fiel aos princípios bíblicos, a Deus, trouxe a salvação não somente para ele, mas também trouxe a salvação para toda a família dele. E se você olhar a geração, a humanidade, toda ela continua através de Noé. Então nós estamos aqui hoje por causa de Noé, porque se Noé não fosse justo, Deus não tivesse achado graça aos olhos de Noé, com certeza não existiria mais homens sobre a face da terra. Então a obediência a Deus traz benefícios não somente para você, adolescente, mas se você for um adolescente fiel, obediente a Deus, vai trazer benefícios para você, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua igreja. Obediência a Deus, intimidade e relacionamento é fundamental na nossa vida. A Bíblia, a nossa revista vai dizer que o juízo de Deus veio sobre toda a terra e exterminou tudo o que tinha vida. O juízo de Deus veio sobre toda a terra e exterminou tudo o que tinha vida. Gênesis capítulo 7, verso 21 e 22 diz que expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Interessante que a corrupção humana trouxe a destruição não só dos homens nos dias de Noé, mas também de centenas e milhares de animais, de aves, de répteis. Por quê? Porque o juízo de Deus veio sobre a terra. A nossa revista vai dizer, e eu ia salientar esse ponto, que um novo juízo virá sobre a humanidade. Um novo juízo virá sobre a humanidade. Mateus 24 fala que, como foi no dia de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Um novo juízo há de vir sobre a humanidade. Porque se você observar a geração que nós vivemos, o mundo em que estamos hoje, ele está mais degradado do que nos dias de Noé. A corrupção, a maldade, o pecado está pior do que nos dias de Noé. E Deus não tem se agradado disso. E por Deus não se agradar disso, Deus tem olhado para a terra e tem observado algumas pessoas retas, justas e que têm procurado seguir os princípios divinos. E essas pessoas são chamadas de igreja.
E um dia Deus há de retirar a igreja dessa terra. E quando isso acontecer, um novo juízo há de vir sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E o desafio nosso como cristão hoje é nos apegarmos a Deus, obedecermos seus princípios, obedecermos os seus mandamentos, termos uma relação de intimidade com Deus, para que nós possamos, assim como Noé e sua família foram salvos do juízo entrando na arca, nós possamos ser salvos do juízo através do arrebatamento. Você, adolescente, jovem que está assistindo, você precisa ter em mente que o arrebatamento é a forma que Deus vai usar para livrar a igreja do juízo que há de ser derramado sobre toda a humanidade. Então, para você se livrar deste juízo, trazendo a salvação não só para você, mas para sua casa, você precisa manter uma vida de fidelidade para com Deus e estar a cada dia se preparando para o arrebatamento, porque será a única forma de escaparmos do próximo juízo que Deus vai mandar sobre a terra. A revista nos fala que serão esses dias de juízo que Deus vai mandar sobre a terra, serão dias violentos e maus. Se você tem assistido a nossa série aí para adolescentes Apocalipse, né? A série, você observou já que nós falamos um pouco sobre a grande tribulação. E a grande tribulação vai ser o juízo de Deus contra o pecado da humanidade. Então importa para nós, adolescentes, lembrarmos de Noé e andarmos com Deus em espírito e em verdade, com jejum e oração, em constante louvor, tendo a certeza de que se nós formos achados justos e retos, seremos poupados por Deus desse juízo que há de vir sobre a terra. O ponto 3, que encerra a nossa lição, está falando livres da morte. Livres da morte. Deus revelou a Noé como o juízo se manifestaria. O juízo naquele dia viria em forma de dilúvio, em forma de águas. E Deus anuncia a Noé, no versículo 13 de Gênesis capítulo 6, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então Deus dá ordem para Noé construir uma arca de madeira de gofé, e farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora. O verso seguinte, Deus diz que Deus vai dar a Noé a instrução de qual seria o tamanho da arca. E Deus fala assim, olha, a arca terá 300 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, e a sua altura será de 30 côvados. Então, Deus dá a Noé, transferindo isso para a meta, o adolescente já sabe disso, né? Mas talvez você que está assistindo não sabe ainda, transferindo esse parâmetro, versículo 15, capítulo 6, 300 côvados de comprimento dá cerca de 150 metros, por 25 metros de largura, por cerca de 15 metros de altura. Transferindo seria aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, por 15 metros de altura. Esse era o tamanho da arca. E na arca teria uma janela, uma única janela, e ele dá a medida da janela. E a porta da arca seria ao lado da arca. E a arca tinha 3 andares, o andar de baixo, o segundo andar e o terceiro andar, está no versículo 16. Então Deus dá toda essa instrução a Noé. E Noé começa a preparar aquela arca. Noé levou anos preparando a arca e anunciando para os povos que estavam ao seu redor, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aquelas pessoas que habitavam na região que ele habitava, que Deus ia mandar um juízo sobre a terra e a única forma de escapar era entrando na arca. E Noé levou anos, segundo a gente vê aí, foram cerca de 120 anos construindo essa arca e anunciando que o juízo de Deus ia vir. As pessoas ouviam, mas não davam crédito, não acreditavam que Deus ia derramar um juízo sobre a terra. E assim como hoje as pessoas
olham para Deus e falam, não, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é compassivo, e não acreditam que Deus há de manifestar um juízo sobre a terra. Então Deus dá a Noé as instruções da construção da arca, e Deus dá também a Noé a instrução para separar os animais de cada espécie que seriam colocados na arca, para preservar os animais sobre a terra após o encerramento do dilúvio. Então Gênesis capítulo 7, versículo 2, falar que de todos os animais limpos, isso aí a gente já conhece, né? O que é animal limpo, o que é animal sujo, de acordo com a lei mosaica. Aí é dito no versículo 2, de que de todo animal limpo, seriam 7 pares, né? Casal, ou 7 casais, o macho e a fêmea, são 7 casais de animais limpos. Só que os animais considerados não limpos, seria só um casal, o macho e a fêmea. E Deus dá instrução no capítulo 7 sobre esses animais, e Deus dá instrução também sobre a construção da arca. E o versículo 7 vai dizer que quando Noé era da idade de 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. E Noé entrou na arca, ele, os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, 8 pessoas entraram naquela arca juntamente com os animais. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17, se fosse nos dias de hoje, seria 17 de fevereiro, mês segundo, né? Versículo 11 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, seria fevereiro, no dia 17. Naquele mesmo dia, ou seja, esse dia Noé entrou na arca, e naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água que tomou a terra durante os 40 dias e 40 noites em que choveu, não veio somente do céu, ela também veio da terra, porque o versículo vai dizer que rompeu todas as grandes fontes do abismo. A água que estava aprisionada sobre a terra subiu, e a água que estava no céu desceu, e toda a terra foi coberta por dilúvio. Então a Bíblia vai nos contar que choveu durante 40 dias e 40 noites, e toda a carne em que havia vida morreu. O dilúvio chega sobre a terra, as águas prevaleceram, de forma que não havia monte que não fosse coberto, e expirou toda a carne que havia sobre a terra, tanto de gado, quanto de fera, quanto de homem. Tudo que tinha espírito da vida em suas narinas, e tudo que havia em terra seca, morreu. Verso 22. E prevaleceram as águas do dilúvio sobre a terra 150 dias. Mais interessante, a nossa lição agora, que depois que todos estavam acomodados na arca, Noé anunciou por anos. No dia que Deus mandou entrar, Noé entrou. Depois que todos estavam acomodados dentro da arca, quem fecha a porta da arca não é Noé, é o próprio Deus. E a porta da arca foi fechada por Deus pelo lado de fora. Não tinha como Noé abrir, nem se quisesse. Por certo, Noé ia ouvir as pessoas batendo a porta, gritando, morrendo do lado de fora. Noé, com sua compaixão e misericórdia, ele abriria a porta para as pessoas entrarem. Só que, por esse motivo, provavelmente, Deus fecha a porta e lacra a porta pelo lado de fora, porque a chance para as pessoas entrarem já havia sido dada. A oportunidade se esgotou naquele dia. Assim também será na dispensação da graça. A oportunidade de você entrar na arca que é Cristo e alcançar a sua salvação ainda está aberta. Quando essa oportunidade fechar, não tem mais jeito de abrir para você entrar. Então aproveite hoje, esta lição está servindo de alerta para você. Você, adolescente que está assistindo, compartilhe essa lição com alguém, mostre para alguém,
Aproveita a chance que Deus está te dando de você salvar a sua vida e a vida da sua família. Entre em Cristo, que é o nosso único meio de escape. A nossa lição vai dizer que dentro da arca havia vida, fora da arca só havia morte. Assim também é em Deus. Se você estiver em Cristo, você vai ter vida. Se você estiver fora de Cristo, é só morte. O outro ponto que a nossa lição nos traz é que a arca era um lugar seguro. Do lado de fora as águas cobriram até os montes mais altos, mas dentro da arca estava tudo seco, porque além de construir essa arca, Deus deu ordem a Noé para que a betumasse, a selasse com betume, de forma que as águas de fora não conseguiam entrar dentro. Da mesma forma, a vida do adolescente, a vida do cristão, deve ser selado pelo Espírito Santo, para que nenhuma maldade, corrupção e pecado que está do lado de fora entre na sua vida. Marque-se que isso é importante. A outra parte fala que depois de tudo isso, capítulo 8, Deus se lembrou de Noé. Noé já estava dentro daquela arca há mais de 150 dias. E o versículo 1 do capítulo 8 vai falar que Deus se lembrou de Noé. Isso quer dizer que Deus nunca esquece dos seus, mesmo em meio à tempestade, mesmo que você esteja seguro em Cristo e do lado de fora esteja tudo desmoronando, o vento batendo, a chuva caindo, o mar agitado, Deus está de olho em você. Deus tem lembrado de você e Deus tem visto você. E o Senhor, no momento certo, vai colocar os seus pés sobre um lugar seguro. No momento certo, Deus ordenou que Noé saísse da arca no momento certo. Era no tempo certo, no tempo de Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, Noé sai da arca. E a primeira coisa que ele faz após sair da arca foi levantar um altar e adorar ao Senhor. Noé edifica um altar, oferece um sacrifício e adora ao Senhor. E quando aquela fumaça daquele sacrifício sendo queimado chega às narinas de Deus, aquele cheiro suave, Deus fala para o homem: nunca mais vou destruir a terra com água. E para comprovar essa aliança, isso que eu coloquei no meu coração, isso é Deus falando, a gente traduzindo para adolescente, eu vou colocar um sinal sobre os céus de que nunca mais destruiria a terra com água. Toda vez que chover, e mesmo que chova muito, mesmo que alague, eu vou colocar um sinal no céu para lembrar o homem que eu nunca mais vou destruir a terra com água. E esse sinal que Deus colocou no céu é o arco-íris. É o sinal que Deus colocou, a aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais destruiria a terra com água. E após Noé sair da arca e adorar o Senhor, Deus abençoa Noé e abençoa os filhos de Noé. E a partir deles, há uma nova multiplicação e frutificação sobre a terra, e o ser humano começa novamente a povoar a terra e multiplicar-se sobre a terra. A conclusão da nossa lição vai dizer que Noé andou com Deus, e Deus retribuiu ao seu servo um livramento do dilúvio. Isso demonstra para nós que Deus é fiel com aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Deus é fiel com aqueles que obedecem os seus mandamentos, mesmo que isso não seja uma tarefa fácil. É possível andar de acordo com a vontade de Deus, é possível andar de acordo com a vontade de Deus e fazer a diferença em meio a uma geração perversa e corrupta. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer, e assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, ou seja, que não encontre erro, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros
no mundo. Olha o que Paulo está dizendo para você, adolescente. Você precisa ser irrepreensível. Ou seja, pessoas devem olhar para você e não achar erro. Você precisa ser sincero. Por quê? Por quê? Porque você é filho de Deus em meio a uma geração corrompida e perversa. E você precisa resplandecer como luz. Filipenses capítulo 2, versículo 15. E é isso que Deus espera de você. Que você resplandeça como luz, que você seja sincero, fiel a Deus, permaneça fiel aos princípios e valores bíblicos, que Deus vai olhar para você e vai se agradar de você. Que Deus te abençoe, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família neste domingo. Adolescentes El Shaddai, assista essa aula, leia uma lição, leia lá o capítulo 6, 7, 8, 9 de Gênesis, né? Conheça um pouco da história de Noé, extraia para a sua vida ou para suas vidas as lições que Noé deixa para cada um de nós. Noé achou graça aos olhos do Senhor e nós precisamos agradar a Deus de forma que Deus olhe para nós e ache graça aos nossos olhos. E nós só conseguimos fazer isso se nós formos fiéis aos princípios e valores bíblicos deixados para nós por Deus em sua palavra. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos os adolescentes do grupo El Shaddai. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.